Jur, antes de começar, já deixe seu like, inscreva-se agora no canal Velho Nerd e ative o sininho, porque aqui a gente revive aquela época mágica em que um filme nem precisava ser bom para se tornar inesquecível. E se alguma lembrança especial vier à sua mente durante este vídeo, conte nos comentários. Sua história pode aparecer nos próximos vídeos. Existem filmes que marcaram gerações. Existem filmes que entraram para a história. E existem aqueles filmes que, sinceramente, não eram lá essas coisas. Mas, mesmo assim, nós amávamos cada minuto deles. E sabe por quê? Porque existia uma arma secreta capaz de transformar qualquer produção duvidosa em um verdadeiro patrimônio afetivo brasileiro. A dublagem. Quem cresceu nos anos 80, 90 e início dos anos 2000 sabe exatamente do que estamos falando. Era ligar a televisão numa tarde qualquer e encontrar um filme estranho passando na TV aberta. Talvez um filme de ação de baixo orçamento? Talvez uma ficção científica cheia de efeitos especiais questionáveis? Talvez uma comédia que nem os próprios atores pareciam levar a sério. Mas bastavam alguns minutos ouvindo aquelas vozes familiares para tudo mudar. De repente, aquele filme ganhava alma, ganhava personalidade, ganhava coração. A verdade é que muitos de nós não nos apaixonamos pelos filmes originais. Nós nos apaixonamos pela versão brasileira deles. Enquanto outros países assistiam aos filmes como eles eram, nós recebíamos uma versão especial, uma versão adaptada. Uma versão que parecia feita para conversar diretamente com a nossa cultura. Os dubladores brasileiros não apenas traduziam falas, eles interpretavam, eles recriavam personagens, eles transformavam momentos comuns em cenas memoráveis. Quantas vezes você repetiu frases de filmes sem nem saber qual era a fala original? Quantas vezes uma piada só funcionava porque foi adaptada para o público brasileiro? Era quase uma mágica. E o mais incrível é que essa mágica acontecia diariamente, nas tardes da Globo, nas sessões do SBT, nas madrugadas da Band, nas locadoras, nas fitas VHS alugadas para o fim de semana. Aquele ritual era sagrado. Você escolhia um filme pela capa, chegava em casa cheio de expectativa e muitas vezes descobria que o filme era bem ruim, mas a dublagem salvava mesmo. Os personagens ganhavam carisma, os diálogos ficavam mais engraçados, as cenas dramáticas pareciam mais emocionantes e até os vilões ficavam mais marcantes. Muitas vezes, anos depois, quando assistíamos ao áudio original pela primeira vez, levávamos um susto. Espera aí, não era assim? Não era. O que estava guardado na nossa memória era a versão brasileira. A versão que morava no nosso coração. E isso acontecia porque a dublagem brasileira sempre foi uma das melhores do mundo. Os profissionais colocavam emoção em cada palavra, colocavam energia, colocavam personalidade. Eles entendiam que não estavam apenas traduzindo um roteiro, estavam criando uma experiência. Por isso, tantos personagens ficaram eternizados. Muitas vezes lembramos da voz antes mesmo de lembrar do rosto do ator. Porque aquela voz fazia parte da nossa infância, fazia parte das férias escolares, fazia parte dos sábados sem preocupação, fazia parte de uma época em que o entretenimento parecia mais simples, mais inocente, mais especial. Hoje temos acesso a milhares de filmes e séries, temos streaming, temos tecnologia, temos qualidade de imagem impressionante. Mas existe algo que continua difícil de reproduzir. A sensação de ouvir aquelas vozes clássicas. A sensação de sentar na frente da TV sem saber o que iria passar. A sensação de descobrir um filme aleatório e acabar assistindo até o final. Porque a dublagem transformava tudo. Ela criava uma conexão emocional. Ela fazia parte da experiência. Ela era quase um personagem extra. E talvez seja exatamente por isso que tantos filmes considerados ruins acabaram se tornando clássicos para a nossa geração. Não porque eram obras-primas, não porque ganharam prêmios, mas porque estavam presentes nos momentos mais felizes das nossas vidas. Eles estavam lá quando voltávamos da escola, quando passávamos as férias em casa,
quando dividíamos o sofá com irmãos, primos e amigos. Eles estavam lá quando a vida parecia mais simples. E quando ouvimos aquelas vozes novamente, algo incrível acontece. Não voltamos apenas ao filme, voltamos ao tempo. Voltamos àquela sala. Voltamos àquele sofá. Voltamos àquela época. É por isso que a nostalgia é tão poderosa. Ela não está apenas na imagem. Ela está no som. Está na voz. Está nas emoções que ficaram guardadas dentro de nós. E poucas coisas despertam isso tão rapidamente quanto uma dublagem clássica. Talvez você nem lembre o nome do filme. Talvez nem lembre do enredo. Mas basta ouvir aquela voz familiar para tudo voltar. Como uma máquina do tempo invisível. Como uma ponte entre o passado e o presente. Porque a verdade é simples. Muitos filmes envelheceram. Os efeitos especiais envelheceram. As roupas envelheceram. As modas passaram. Mas aquelas vozes continuam vivas, continuam emocionando, continuam nos fazendo sorrir e continuam nos lembrando de quem éramos. Por isso, quando alguém diz que determinado filme era ruim, talvez esteja tecnicamente correto. Mas isso não importa, porque para nós aquele filme nunca foi apenas um filme, era uma companhia, era uma aventura, era uma lembrança. E grande parte dessa magia veio da dublagem brasileira. Uma arte que transformou produções esquecíveis em memórias eternas. Uma arte que marcou gerações. Uma arte que ajudou a construir a infância de milhões de brasileiros. Agora eu quero saber de você. Qual filme era considerado ruim, mas ficou incrível graças à dublagem? Qual voz marcou sua infância? Conte sua lembrança nos comentários. Vamos juntos criar a maior coleção de memórias nostálgicas do YouTube. E se você também sente saudade dessa época maravilhosa, deixe seu like agora mesmo. Inscreva-se no canal Velho Nerd. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Porque aqui a nostalgia não é apenas lembrada. Ela é revivida. Nos vemos no próximo vídeo.